Olá, boa noite a todos. É sempre uma satisfação, um contentamento poder estar aqui neste momento com você para mais uma reflexão sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos abordar hoje um item do capítulo 17, cujo título é Sedes Perfeitos. E a espiritualidade nos diz que essa é a meta de todos nós, a busca pela perfeição, pela nossa evolução. E este capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é um convite à reflexão, ao aprendizado sobre vários assuntos importantes para se conseguir a conquista da perfeição, aquela a qual a humanidade é capaz de atingir. Assim também, conhecer e praticar os meios que a ela conduz. Quem nos esclarece de forma muito interessante sobre este assunto, falando não só sobre os deveres daqueles que exercem autoridade sobre os outros, mas também sobre os deveres daqueles que estão sob a autoridade de alguém. E entender também sobre os que abusam dessa autoridade. Quem vai nos esclarecer isso é François-Nicolas Madeleine, cardeal Marlot. E ele inicia sua mensagem dizendo assim. Então, eu escolhi 2 trechos para fazer a leitura, porque o tempo é curto, então 2 trechos. Mas é um capítulo interessantíssimo e esse item também. A autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação de que terá de prestar contas àquele que se acha dela investido. Não julgueis que lhe seja ela conferida para lhe proporcionar o bom prazer de mandar, nem conforme o supõe a maioria dos potentados da terra, como um direito, uma propriedade. Deus lhes prova constantemente que não é nenhuma nem outra coisa, pois que deles a retira quando lhe apraz. Se fosse um privilégio inerente às suas personalidades, seria inalienável. A ninguém cabe dizer que uma coisa lhe pertence, quando lhe pode ser tirada sem seu consentimento. Deus confere a autoridade a título de missão ou de prova, quando entende, a retira, quando julga conveniente. E mais adiante, precisamente no 5º parágrafo deste texto, ele nos fala assim: se o superior tem deveres a cumprir, o inferior, de seu lado, também os tem e não menos sagrados. Se for espírita, sua consciência ainda mais imperiosamente lhe dirá que não pode considerar-se dispensado de cumpri-los, nem mesmo quando seu chefe deixa de dar cumprimento aos que lhe correm, porquanto sabe muito bem não ser lícito retribuir o mal com o mal e que as faltas de uns não justificam as de outrem. Então, ele vem nos esclarecer que todos nós que estamos aqui neste planeta de provas e expiações temos uma meta, uma finalidade, que é nos tornarmos seres superiores em moralidade. E com essa finalidade, nos são colocadas oportunidades de crescimento, situações de aprendizado nas diversas encarnações pelas quais nós passamos, para que tenhamos uma visão diferente da vida, renovando nossos valores, nossas atitudes, mudando nossos comportamentos, nos melhorando, buscando a nossa perfeição.
E dentre essas experiências, nós podemos vivenciar duas situações da existência humana no mundo material em que vivemos. Nós somos levados a vivenciar experiências, situações em que detemos autoridade, poder, e em outras situações vivenciamos experiências de subordinados. Por isso, o título do texto é Os Superiores e os Inferiores. Mas diante dessas situações, cada um tem seu papel a cumprir, tem uma finalidade: aprender com as dificuldades para se tornar um ser melhor. E ele vem nos ajudar a compreender que essa superioridade da qual trata o Evangelho é bem diferente daquela concepção de superioridade que o mundo coloca para nós. Ele não está se referindo à posição que o indivíduo ocupa na sociedade, que passa a ideia de que ser superior é aquele que tem mais posse, que tem mais condições e influências, é aquele que é melhor do que o outro, o mais bonito, que tem uma família rica, mais poderosa e bem influente na sociedade em que vive. Não é essa superioridade que Jesus veio nos convidar a praticar. A superioridade que o Evangelho aborda é a superioridade moral. É essa que precisamos desenvolver dentro de nós para buscarmos a perfeição. E a inferioridade a qual ele se refere é a inferioridade dos vícios que ainda trazemos conosco, como o egoísmo, o orgulho, a vaidade, querer ser melhor do que os outros, querer estar sempre em destaque na sociedade em que vive. E ele nos alerta dizendo que teremos que prestar contas da autoridade que exercemos no mundo, do poder que nós usufruímos e dos recursos que temos à nossa disposição. Por quê? Deus delega ao homem a autoridade para que ele a utilize em benefício do próximo. E a maneira mais correta de exercer a autoridade, da qual somos detentores, é exercê-la levando em conta que temos pessoas a nosso cargo e que poderão ser bem ou mal sucedidas, dependendo da boa ou má diretriz que dermos a essa autoridade. Pois todo homem tem na Terra uma missão. Todos nós que estamos aqui temos uma missão, que pode ser grande ou pequena. Qualquer que seja ela, essa missão sempre é dada para o bem. E vem a pergunta: o que pensar daqueles que abusam da autoridade, dessa faculdade? São pessoas que interpretam erradamente a finalidade para a qual essas faculdades são conferidas ao homem. A autoridade e o poder que exercemos, como ele inicia a sua mensagem, teremos que prestar contas. E prestar contas quando retornamos ao plano espiritual, pois a nossa consciência nos cobrará o poder, a responsabilidade ou o encargo que nós recebemos. Então é importante lembrar
que nós nos comprometemos previamente e aceitamos a ideia de ter sob a nossa responsabilidade subordinados. E a autoridade, assim como a fortuna, não é o direito, não é uma propriedade, não é um privilégio de alguns. Isso tem um objetivo. Deus, que nos confia eventualmente essas situações, é para que façamos um bom uso dela. E, como já disse, nós temos que prestar contas desses encargos. Então, Deus coloca nas nossas mãos essa oportunidade e nos cabe utilizá-la corretamente em prol das pessoas, isto é, do nosso próximo, e também em prol de nós mesmos. Então, não devemos nos deixar levar pela vaidade de estarmos no comando. Precisamos ter a humildade de que tudo na vida é passageiro. Essas situações constituem poder transitório, que podem ser retiradas por Deus a qualquer momento. Se temos a oportunidade de estar no comando de alguma coisa, de algum setor, de alguma igreja, de um centro espírita, é preciso estar atento sobre aquilo que está sob a nossa responsabilidade. E o que estamos fazendo com esse pequeno poder que é delegado a nós. E ele se dirige também aos espíritas quando diz: se for espírita, sua consciência ainda mais imperiosamente lhe dirá que não pode considerar-se dispensados de cumpri-los. Pois é, eles nos mostram muito bem que temos conhecimento de tudo o que acontece. Nós conhecemos as leis de causa e efeito. Nós sabemos que a nossa responsabilidade nos será cobrada. E que nenhuma posição é considerada mais importante para Deus. Todas são igualmente importantes para Ele e todas são experiências de grande valia para o espírito. Se estamos na posição de subordinados, no sentido material, também temos responsabilidade e coisas a fazer. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos diz que aquele que se encontra socialmente inferior, na condição de subordinado, tem também importante missão e igualmente será chamado a prestar contas. Pois todos temos deveres a cumprir, qualquer que seja a posição que ocupamos. Para a construção de um edifício, nós sabemos que concorrem tanto o último dos serventes do pedreiro como o arquiteto. Todos são importantes para a construção desta obra. Mas também vem outra pergunta. E se aquele irmão que está exercendo uma posição superior, uma posição social superior,
não agir com bondade e acerto. Então, o Evangelho nos diz: o que exerce a posição superior, a posição social de inferior, deve resignar-se, retribuindo o mal com o bem e procurando, através de exemplos nobres, abnegação e atitude não violentas, modificar a situação que está vivendo. Sempre Jesus nos coloca que nunca nós devemos retribuir o mal com o mal. E sim, sempre retribuir o mal com o bem. Ele deixou esses exemplos para nós. E caso ele exerça o papel de chefe, o subordinado, logicamente, deveria proceder sempre como quereria que seus subordinados procedessem para com ele, agindo sempre com resignação. Nós estamos falando de resignação, mas nunca com acomodação. E como se explica o fato de alguém ser forçado a suportar uma posição por não encontrar outra melhor? Provavelmente essa pessoa, outrora, abusou da autoridade que tinha, constituindo a sua situação atual uma prova para a sua humildade, necessária ao seu adiantamento, ao seu aprimoramento. E todo afastamento do caminho reto, nós sabemos que implica uma dívida, que cedo ou tarde nós teremos que pagar. E para concluirmos essa pequena reflexão, para Deus não há superiores e inferiores. As diferenças são as virtudes que possuímos. E em qualquer posição que estejamos na vida, que façamos o melhor. E Deus, que trata todos com justiça e bondade, nos acrescentará tudo mais do que necessitamos. A autoridade, não esquecendo, ela nos é delegada para que a utilizemos em benefício do próximo. Muito obrigada, que Jesus nos acompanhe, hoje e sempre. Que assim seja.